Gente, dando continuidade, então, à modalidade aqui, a gente está falando da prestação propriamente dita, né? E aí nós temos a obrigação facultativa, tá? A obrigação facultativa, ela não está no Código Civil, tá? Ela é aqui mais doutrinária, tá? É mais para quem vai fazer concurso público, para aqueles que querem colocar no contrato, então, uma obrigação facultativa, tá? E aí é simplesmente assim, por exemplo, André se obriga a pagar a quantia de 10 mil reais, tá? Ou a entrega de um carro, tudo bem? Ele se obriga a pagar a quantia de 10 mil reais ou a entrega de um carro, de repente, por conta da compra de um terreno, tudo bem? Só que, nesse contrato, quando nasce essa relação obrigacional, tem que ter a cláusula, então, de uma obrigação facultativa. E aí, o que vai acontecer? Diferentemente na obrigação alternativa, na obrigação facultativa, o credor só vai poder exigir o cumprimento da obrigação principal, que no caso do meu exemplo aqui, então, é o que? A entrega dos 10 mil reais. E aí cabe ao André, de uma maneira subsidiária, se acontecer alguma coisa, ele não conseguir cumprir com a obrigação principal, então o André vai lá então e entrega um carro em troca do terreno. Tudo bem? Bem simples. A obrigação facultativa, então, é essa. Que o Código Civil, então, não cuidou dessa espécie obrigacional, também denominada de obrigação com faculdade alternativa ou uma faculdade de substituição, tá? A obrigação, ela é considerada facultativa quando tem um único objeto, que o meu exemplo foi o que? A entrega dos 10 mil reais, o devedor tem a faculdade de substituir a prestação devida por outras de natureza diversa, que aqui no caso, então, é o carro. Ele tem essa obrigação principal, que é a entrega dos 10 mil reais, que é o valor em espécie, não é? E tem o carro, tá? Bem simples. E aí, a gente tem duas peculiaridades. Uma, o devedor, então, ele opta ou pela prestação principal ou pela subsidiária. E o credor só pode cobrar, então, aquela prestação o quê? Principal, tá? Isso é doutrina, não tem artigo. Tudo bem? Agora a gente vai ver sobre quanto à divisibilidade da prestação. Nós temos a prestação divisível, que nós vamos ler o artigo 257 do Código Civil. Havendo mais de um devedor ou mais de um credor em obrigação divisível, esta presume-se dividida em tantas obrigações iguais e distintas quanto os credores e devedores. Assim, a obrigação, se é de dar 100 ou 3 sacas de café, ela é divisível por excelência. Simples assim, tá? E aí você pode, então, caber o fracionamento com as sacas de café, tá? E você vai pegar o artigo 257, obrigação divisível. Tudo bem? Até aí foi? Tranquilo. Agora, vamos ver a obrigação indivisível. Professor, obrigação indivisível, mais simples ainda. Sim, mais simples ainda. Nós vamos ler o artigo 258, que diz o seguinte: a obrigação é indivisível quando a prestação tem por objeto uma coisa ou um fato não suscetível de divisão, por sua natureza, por motivo de ordem econômica ou dada a razão determinante do negócio jurídico. Vamos ver um exemplo? Uma casa, tem como eu entregar então ali um banco? Não, eu só posso entregar a casa por inteiro ou o carro por inteiro. Tudo bem? Bem simples. A gente está falando aqui na modalidade da prestação, o próprio objeto, tá? E tem algumas formas da sua indivisibilidade. A natural, né? Que a gente determina que é aquela que a própria natureza não cabe a sua divisibilidade, não é? De repente entregar um touro reprodutor. Temos a legal, quando essa decorre de uma norma. A norma vem dizendo que é indivisível. E aí eu peguei um exemplo aqui muito legal, que é o artigo 1386 do Código Civil. Vamos ler? 1386. do Código Civil diz o seguinte: as servidões prediais são indivisíveis. Só o começo para a gente entender.
As servidões prediais são indivisíveis, ou seja, ela é legal quando a própria lei, então, vai determinar que ela seja indivisível. E nós temos também a indivisibilidade por força do contrato, ou seja, decorre de vontade das partes. Tudo bem? Vamos dar continuidade aqui. E quanto à liquidez, não é? A gente está falando da prestação. Nós temos aquela prestação líquida, é aquela obrigação certa, que a gente pode pegar o dinheiro. Tá? Um exemplo bem simples. É aquela onde tem ali, eu tenho certeza do objeto, a da sua liquidez, o dinheiro. Agora, e a ilíquida? Como é que a gente vai entender, então, a obrigação ali ilíquida? E aí, o que vai acontecer? Alguém já ouviu falar aqui, enquanto indenizatório, ou tem a sentença condenatória, tem a fase de execução e liquidação? É essa parte aqui. A gente pega o exemplo, o artigo 603 do próprio Código Civil, é aquela que carece de especificação do seu quanto, tá? Para que ela possa ser cumprida. A apuração processual desse valor dá por meio do procedimento de liquidação, tá? E aí tem o código lá, tem o artigo lá de número 306, depois vocês deem uma olhada. Então, se ela é líquida, é aquela que a gente tem a certeza quanto à sua existência e determinada quanto ao seu objeto, que é o valor, por exemplo, R$100. Agora, quando ela é líquida, precisa passar por todo um procedimento. E aqui a gente dá o exemplo, o procedimento, então, civil. A parte de liquidação de uma sentença, por exemplo, o juiz pode até considerar o quantum. Por exemplo, ele coloca assim, condena a parte réu ao pagamento de R$1.000 a título de dano moral, acrescido de juros desde a citação. E aí ela é líquida? Não, ela é ilíquida. Por conta disso, não há como a gente ter aqui determinada quanto ao seu objeto, nem certa quanto à sua existência, porque tem que passar pela fase para ela ser o quê? Liquidada. Tudo bem? Então eu fecho aqui essa parte, essa modalidade, e nós vamos começar um outro bloco da aula que vem.